Fala pessoal, tudo bem com vocês? Harold Borealis aqui gravando também esse vídeo para a Corte das Corujas. E hoje eu quero trazer um tema bem simples que vai ajudar bastante vocês nos preparos aí, nos trabalhos de vocês no dia a dia. Que é como você preparar as ervas de diversas maneiras, seja para banho, seja para infusões, seja para ritual, seja como incenso, como defumação. Então roda a vinheta, se prepara, fica comigo, deixa o gostei e bora para mais esse vídeo informativo, beleza? Bom pessoal, aqui gravando para vocês como preparar as ervas para diversos fins que vocês possam utilizar dentro das ferramentas dos trabalhos mágicos de vocês. Então começar com o... tô com a minha colinha aqui para me ajudar porque eu trouxe vários tipos para vocês mesmo. O primeiro deles é um tipo de preparo que a gente chama de tisana ou tiçana, que você vai fazer o seguinte: você vai colocar a erva já na água fervendo, deixa cozinhar por mais ou menos 5 minutos com a tampa fechada e o fogo aceso, tá? E aí depois você deixa descansar por mais 10 minutos com a tampa ainda fechada. Coa e tá pronto. Esse modelo é muito parecido com infusão, mas esse modelo, o tisana, ele significa que ele vai estar no fogo alto por esses 5 minutos com a tampa fechada, tá bom? Já na infusão, você vai fazer diferente. Você vai pegar água fervente, você vai despejar sobre a erva e você vai tampar e deixar a infusão por 10 a 15 minutos, ok? Então, essa é a diferença entre a tisana e a infusão. Normalmente na tisana você vai usar principalmente para raízes, né? E folhas mais grossas, caules mais grossos, que dependem aí de um amolecimento. Por isso que na tisana você põe no fogo alto por 5 minutos, tampado, deixa cozinhando, depois você desliga o fogo e deixa mais 10 minutos, como eu expliquei, ok? Na decocção, que é um tipo a frio, tá? Então você vai pegar a erva e deixar ela de molho na água fria por algumas horas e depois você vai pôr essa erva para ferver junto com essa água. Então isso é muito utilizado para raízes, cascas, tá? E para sementes, onde você precisa quebrar aí a erva, né? E deixar ela de um modo que ela vai soltar mais facilmente suas propriedades. Quarto tipo que você vai utilizar muito é a maceração, onde você vai colocar a erva de molho em água fria, vinho, óleo, vinagre, por mais ou menos 24 horas. Na maceração, o pessoal acha que você também vai macerar, machucar, entendeu? Espremer a erva. Não exatamente, tá? Macerar é esse tempo de espera da erva em 24 horas. Se você for infusionar óleos, fique atento, porque a maioria da infusão a óleo você precisa fazer em vidros escuros, tá bom? Vidros que não passem a luz solar. E aí você vai esperar 24 horas e você vai coar e não vai levar ao fogo, tá? Esse tipo de trabalho. Também tem uma questão seguinte: a erva macerada desse jeito, principalmente na água, no óleo, no álcool de cereais, no vinagre é um pouco diferente, mas na água ela dura no máximo 12 horas depois de pronta. Então o período total de duração na maceração é 36 horas. Depois disso a erva começa a fermentar na água, tá bom? Outra forma de você utilizar essas ervas como cataplasmas e tópicos. E aí vai a dica: cuidado com a erva que você vai utilizar no cataplasma, porque muitas das ervas bruxas mágicas são tóxicas, tá? Então só vale para as ervas medicinais, fique atento. Primeiro que é o cataplasma de ervas frescas, então você vai amassar as ervas diretamente sobre a parte afetada, sem preparação nenhuma. Óbvio que essas ervas precisam estar limpas. Um modo que eu gosto muito é com ervas frescas, é você fazer o cataplasma com sal. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar as ervas frescas,
vai colocar sal fino na panela com as ervas e você vai cozinhar ela junto com o sal, meio que fritar, e vai aplicar esse cataplasma morno, tá? É uma forma muito eficiente de fazer cataplasma também. Com ervas secas, normalmente você vai fazer algum saquinho e você vai utilizar esse saquinho. Você pode ferver o saquinho com a erva dentro e usar ela de forma tópica, tá? Se você for fazer algum tipo de pasta, por exemplo, eu expliquei a com sal, mas também é muito comum você fazer com argila, com areia, com barro, com óleo, com gordura vegetal ou animal. Então também você pode fazer esse tipo de cataplasma, ok? E aí tem a compressa. A compressa você vai fazer o seguinte: você vai cozinhar as ervas. Normalmente você vai fazer várias cocções seguidas até essa erva quase que dissolver na água. E aí você vai pegar panos, vai embebedar nessa água morna e vai fazer uma compressão, né? Então normalmente são faixas gases e você não faz só tipo assim, só coloca essa gaze por cima do local que você quer aplicar a erva. Você enrola essa gaze de forma a fazer uma compressão mesmo no local, tá? Uma leve compressão. Outras misturas que você pode utilizar que funcionam muito bem: ungüentos e pomadas, que aí você pode... Eu gosto muito de fazer as minhas pomadas com óleo de coco, né? Gordura de coco. Então você pega, tritura as ervas. Eu tenho aqui um trituradorzinho, um mini liquidificador, vamos dizer assim, que eu só uso para isso. Tritura até formar uma pasta da erva. E aí você derrete a gordura do coco no fogo e faz a mistura das duas coisas. Mistura bem no fogo, né? Faz como se você estivesse preparando uma calda dessa erva com a gordura de coco. E aí você põe num recipiente, deixa esfriar e utiliza como pomada. Vale muito, por exemplo, eu tô até com o lábio ressecado, utilizar para o lábio ressecado. Você pode adicionar, por exemplo, o Bepantol, né? Então no frio aí ajuda muito. Os banhos, né? Então tem várias formas de preparar que eu já falei. Outra forma que você pode fazer que é muito característica é o xarope, que você pode fazer com base em água, em mel. Você também pode fazer o xarope com base numa mistura de caramelo açucarado. Também funciona muito bem, tá? Então, como que eu faço esses xaropes? Normalmente eu pego o mel, eu esquento o mel e coloco a erva triturada. Aí eu faço toda a cocção disso para que com o calor e o mel e a erva solte as propriedades. Depois eu coo com um pano, uma gaze bem limpinha, para tirar os restos, vamos dizer assim, da erva, e uso o xarope, tá bom? Por último, você pode fazer tinturas, né? Então as tinturas normalmente você faz como? Você pega 100 gramas de ervas em pó ou ervas frescas, né? E você vai colocar em álcool de cereais, na maioria das vezes, que é um excelente diluente para plantas, ok? E aí você deixa ele mais ou menos maturar dentro de um recipiente fechado, preferência para recipientes herméticos que não entre ar e que fiquem escuros ou em ambientes escuros. Agita 2 vezes ao dia, deixa ela diluir nesse álcool de cereais por pelo menos 2 semanas a 4 semanas. E aí, gente, quais são as outras dicas para trabalhar com as ervas nesse tipo aqui? Deixei minha colinha de lado e para umas outras dicas. Veja a lua, veja a correspondência planetária, veja a correspondência elemental dessa erva, para que você trabalhe as correntes, as potencialidades. Então, por exemplo, uma planta quente do elemento fogo, como a canela, ela vai ter muito mais força numa lua cheia que está atrelada ao elemento fogo, né? Uma planta
como a lótus relacionado ao elemento água, ela também vai ter muita força na lua cheia, mas ela vai ter muito impacto na lua minguante, porque é a lua aquática, né? A lua que drena a água. E aí você, por exemplo, o noz moscada, você vai trabalhar na lua nova. Então a lua vai influenciar muito no seu trabalho com ervas, tá? Outras correspondências mágicas, como por exemplo, qual o signo da lua, conjunção planetária. Então, por exemplo, dá um exemplo, você ter uma, sei lá, uma lua cheia conjunto com Marte para trabalhar plantas do elemento fogo é excelente. Então essas correntes energéticas vão fazer com que o seu trabalho magístico com as plantas se torne muito mais forte. Por fim, uma dica bônus, que é o seguinte, por exemplo, eu tenho espaço aqui, mas eu ainda não comecei meu jardim mágico. Na outra casa que eu estava, a gente tinha um jardim mágico, onde eu tinha a minha irmã para me ajudar a cuidar das nossas plantinhas. E ela era a doida das plantas lá, junto com a minha mãe, então a casa tinha muita planta. Como eu trabalho muito, meu dia é muito corrido, então, por exemplo, eu tô agora mais de 00:30 fazendo esse vídeo para vocês, para poder soltar pro canal. Então eu não consigo cuidar das plantas da forma que eu gostaria, então não me comprometo em ter muitas plantas em casa. Por isso eu faço muito uso de erva seca. Quando você faz uso de erva seca, é muito importante que você, primeiro, ao trazer aquela erva, você faça um banimento da erva para que ela volte ao seu estado inicial. Ou seja, porque aquela erva foi colhida, você não sabe como ela foi colhida, se ela foi colhida respeitosa ou não. Então faça um banimento para você tirar todas as energias que não são suas e também que não são originalmente daquela planta, mas vieram manipuladas pelo processo dessa planta chegar até você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu trabalho com ervas secas, eu gosto muito de fazer orações e pedidos para o reavivamento dessa erva, né? Então é mais ou menos assim, eu faço orações que vão conectar aquela erva que já está seca com a planta original que ainda pode estar viva. E se a planta original não está mais viva, mas eu consigo conectar essa erva com a essência mágica dela, né? Porque, por exemplo, assim, que é uma outra questão que está por trás, que são as egrégoras dessas plantas. Então, todo mundo usa, todo mundo assim, é um hábito muito comum soprar canela de fora para dentro da casa para chamar a prosperidade dia primeiro. Então, mesmo que eu tenha a canela em pó, a canela em pau aqui, que não é a canela original, que eu não fui colher a canela, eu posso fazer um trabalho magístico para reavivar aquela planta e conectá-la novamente com toda essa egrégora, né, que é sustentada pelas plantas vivas. Então isso traz mais força e mais poder para as minhas atividades. Uma das formas que eu faço muito isso, quando eu faço, eu acendo uma vela branca, né, enquanto eu estou fazendo as orações, e eu trabalho que essa vela seja o portal para trazer toda a energia dessa erva que está espalhado tanto pela egrégora de uso dessa erva. Então assim, nossa, eu nunca pensei que uma erva, o uso da erva seria uma egrégora. Sim, é uma egrégora. E é uma coisa que você pode conectar e trazer isso para dentro do seu ritual. Então eu faço esse processo de avivamento das plantas, que é muito bacana, porque assim, depois que eu aprendi a fazer isso, e quem me ensinou foi Hecate, né, na minha prática pessoal, então por isso que eu não vou dizer exatamente o que eu faço aqui. Porque, como eu já disse em outros vídeos, eu tenho uma prática muito intuitiva, dado a forma como a minha mediunidade se despertou. Então, eu não fui atrás das divindades, atrás dos guias, atrás das
daquilo que se manifestou para mim. Foi o contrário, aquilo foi se manifestando e eu fui tateando, engatinhando e descobrindo isso e sendo guiado por essas forças. Por isso que eu não ensino as minhas práticas muito pessoais. Embora eu trago dentro da Corte das Corujas uma forma de aprendizado, sim, sistematizado desse meu caminhar mágico que foi muito intuitivo, né? E o meu caminhar mágico sempre foi muito assim. Eu fui uma pessoa sedenta, então eu bebi de todas as fontes e eu comecei a comparar. Eu vou dar um exemplo. Arquetipicamente, Ogum e Ares, Marte, os deuses, né, são muito próximos. Então, eu comecei a beber dessas fontes e sempre fazer um trabalho muito intelectualizado de entender essas coisas, né? Que é muito engraçado, porque como foi tudo muito instintivo, abri nesse parêntese, do instinto eu tive que intelectualizar, eu tive que trazer para a razão, eu tive que trazer para os métodos de pesquisa e estudo, e a minha prática mágica se desenvolveu muito assim. Então eu trago para você o conceito, para que você pegue esse conceito como uma chave do castelo. Por isso que eu estou falando, já dei a dica de você fazer o avivamento das plantas secas se você utiliza esse tipo de planta na sua magia. Então, pega esse conceito, começa a se questionar, pergunta às suas divindades, faz os seus oráculos, procura alguns livros de alguns autores, joga esse termo no Google. Eu estou aqui, o objetivo da Corte das Corujas é te dar pequenos balões de ensaios, pequenas luzes, onde eu jogo essa luz. Poxa, o avivamento de ervas secas. Como que eu trago isso para minha prática? Faz sentido? Não faz? Aí é com você, entendeu? Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, porque eu acho que doutrinar alguém é escravizar. Então, a minha ideia é que trazer conceitos que expandam o seu dia a dia e a sua prática mágica, ok? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. No canal eu falo de várias plantinhas. Eu vou voltar a falar de mais plantas, incensos, ferramentas, etc. Mas esse foi um vídeo mais rápido. Minha tentativa é sempre fazer esses vídeos curtinhos, que você possa explorar esses conceitos, ok? Um super beijo de coruja e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!